E aí, chegamos aqui em Portugal depois de 10 ou 12 horas de viagem. Chegamos lá pra pegar o carro, 7 horas da manhã. O cara falou assim, olha, tem que pagar um calção. O calção era, nem lembro, acho que era tipo 300 euros. E não pode ser em dinheiro, não pode ser no cartão de débito. Tem que ser no cartão de crédito. E a gente não tinha um cartão de crédito com 300 euros disponível. Sem o carro, sem cartão, sem internet, preso no aeroporto, com 6 malas. Fala, lindões e lindonas, eu sou o Felipe. E eu sou o Caio. Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. Um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo. Hoje, quem está aqui é a Júlia Cizenando. Oi, galera! Ela estuda na Universidade de Algarve, cidade de Faro, em Portugal. E irá falar de sua experiência neste lugar tão incrível. Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver em Portugal e na história da Júlia, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais. Olá, pessoal! Então, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Perrengue Podcast, né? Agradecemos a participação de todos que estão nos ouvindo nesse exato momento. Agradecemos a participação da Júlia também, né? Que teve a disponibilidade de vir conversar aqui hoje com a gente. E a gente é muito grato a todos vocês por isso. Não é isso mesmo, Felipe? Com certeza, a gente agradece do fundo do coração, né, pela presença da nossa amiga Júlia. E a gente eu particularmente tenho ficado muito feliz assim com os episódios que a gente vem gravando. Cada perrengue, cada história tem sido bastante único e muito, como posso colocar, tá servindo de muitas lições, assim, sabe, para mim, né? Então, hoje, né, vai ser bastante interessante. Então, muito obrigado, Ju. Acho, gente, que é isso. Primeiramente, eu agradeço vocês pelo convite. Tô tendo a honra, né, de participar aqui do Perrengue, que eu gosto muito já, ouvi alguns episódios que já foram lançados e adorei. É isso aí, que bom, Júlia. Então, pessoal, antes da gente entrar, né, diretamente na parte da experiência da Júlia em relação à Universidade do Algarve, lá em Portugal, a gente queria conhecer um pouco mais de você, Júlia. Então, se você pudesse falar para nós, né, de forma bem assim, resumida, nesse primeiro momento, quem é você, onde você nasceu, como foi a questão dos seus estudos, ali na parte do ensino fundamental, no ensino médio, vai ser muito bom. Legal. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, né, na cidade de Marília, mas eu cresci em São José do Rio Preto. Hoje, atualmente, eu tenho 27 anos. Em relação ao ensino, eu sempre estudei em escola pública, né? Meu pai, ele faleceu quando eu tinha 5 anos, então minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. E a questão do ensino numa escola particular não foi possível, assim, na maioria das vezes, né? Na maior parte do tempo. Então, eu fiz tanto o fundamental inteiro, quanto o que... Acho que não é fundamental. Depois do fundamental veio o que mesmo? O ensino médio? Não, o ensino médio eu fui para uma particular. Aí, no ensino médio, eu decidi qual curso que eu queria cursar. E uma pessoa, né, uma tia-avó minha, se disponibilizou de me ajudar. Eu consegui uma parte em bolsa de uma escola lá em São José do Rio Preto. E o outro valor ela pagava. Então, eu tive essa boa sorte de encontrar pessoas que me ajudaram em termos de ensino nesse caminho, assim. Mas foi bem complicado a transição, tipo, do ensino médio numa escola pública pro ensino
do ensino fundamental numa escola pública para o ensino médio numa escola particular, sabe? Porque eu vi realmente a diferença da questão do ensino. No ensino fundamental eu tive muitas defasagens, né? Principalmente na parte de exatas, matemática, tanto que, tipo, eu só fui aprender tabuado no cursinho. E aí, quando eu entrei na escola particular, eu vi uma diferença muito grande de, tipo assim, os professores terem uma disponibilidade maior para ajudar os alunos, a questão de infraestrutura, a questão de material, tudo isso é muito melhor. Só que, ao mesmo tempo, existem alguns alunos que não dão valor, sabe? Eu fui para a escola particular, na verdade, porque eu queria medicina, né? E aí a medicina ela foi se tornando um fardo aos poucos. Porque é assim, primeiro ano do ensino médio, meu, eu estudei. Segundo ano do ensino médio, estudei. Só que eu era super ansiosa, eu não dava atenção nenhuma pra saúde mental. Achava que, tipo, tá tudo certo. Terceiro ano, para mim, foi o ano mais complicado, porque eu mudei de escola, eu saí de uma escola que eu tinha, teoricamente, um reconhecimento dos professores, os professores me conheciam, sabiam qual era, assim, meus objetivos, sabiam quem era a Júlia. Fui para uma escola que era focado em exatas, que não era o meu forte, e era um pouco mais rígida, então, para mim, que, tipo, já tinha essa ansiedade, já não tinha uma autoestima tão alta em relação a isso. Foi por água abaixo, eu piorei total, assim. Chegou no final do terceiro ano, não passei, e eu só prestava pública, né? E todo mundo sabe, tipo, medicina é muito, muito, muito concorrido. Sim. Aí fui pro cursinho, no cursinho era aquela loucura de, tipo, você tem aula das 7 a 1h30, você tem que almoçar em 10 minutos e voltar para a sala de estudos. Você não volta em 10 minutos, você não tem espaço para estudar. Estudei loucamente, prestei de novo, não passei. E aí chegou o momento que a minha tia falou assim, olha, não tem como eu te ajudar mais. Minha mãe não tinha como pagar cursinho. E aí eu falei, tá, vou estudar sozinha, né? Sim. E aí a gente pode até usar como parâmetro o fato, acho que até a gente conversou isso em outro episódio, de que algumas mensalidades de cursinho são até iguais ou maiores do que mensalidades de faculdade já, Sim, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Sim, com Não certeza. o caso da medicina, né? Exatamente. Medicina é super faturado, né? Aí, eu estudei, na verdade, eu estudei por 4 anos, né? Eu fiz um ano de cursinho em São José do Rio Preto, estudei um ano sozinha. E aí eu falei, olha, eu quero mudar, não quero ficar estudando em casa, eu quero mudar para bem longe, para ter um pouco de paz. E eu consegui uma bolsa num cursinho em Santa Catarina. Então, quando eu falei, olha, mãe, eu tô pensando em sair de casa, ela falou, tudo bem, você pode sair, mas para fazer uma faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu passei em administração pública na UDESC, que é a Estadual de Santa Catarina, e prestei para bolsa lá no cursinho de Santa Catarina, no COC. E aí eu fui pra lá, tipo, com a cara e com a coragem. Primeira vez que eu saí de casa, primeira vez que eu tava morando longe, tipo, eu saí de casa e já resolvi mudar de estado, assim. E aí foi muito interessante essa mudança de um estado pro outro, porque São Paulo é aquela frenesi, né? A gente não para, mesmo no interior. A gente tem um ritmo acelerado de fazer as coisas. Tipo, quando eu cheguei em Santa Catarina, era tudo mais devagar. A aula começava 1 hora mais tarde, terminava 1 hora mais cedo. As pessoas não tinham que almoçar em 10 minutos, tinham que almoçar em 2 horas. Caramba. Então, era tudo mais devagar. E eu via muitas pessoas que sabiam muito menos do que eu em termos de prova, em termos de vestibular, passando na faculdade. E aí eu comecei a parar e pensar, mano, não é uma questão de você saber as coisas ou não. É uma questão de você ter equilíbrio mental, é uma questão de você ter ali uma rotina e saber pelo menos um pouco, sabe? E aí nesse ano que eu fiz cursinho lá no COC,
eu prestei prova para estudar numa universidade particular, lá em Joinville, que as universidades particulares de Santa Catarina, na época, eram muito mais baratas do que em São Paulo. Era coisa de, tipo assim, a universidade em Santa Catarina era 2.000, em São Paulo era 5. Nossa, mas assim, aí você prestou para medicina? Para medicina, para depois conseguir bolsa ou FIES, porque tinha essas opções. Entendi. E aí, eu recebi um e-mail da Universidade de Joinville que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada em medicina. Uau. Minha mãe ligou para a família inteira, toda feliz. Meu irmão já tava mandando, tipo assim, mandando mensagem para todo mundo alegre, não sei o quê. 24 horas depois eu recebo uma ligação de Joinville dizendo que deu problema no sistema e eles mandaram essa mensagem para todos os candidatos. Não acredito. Não, mano. Sim. Aí depois tinha que ligar para toda a família e falar: olha, a Júlia não passou. Putz, Nossa, mas sério? isso. Mas você sabe que eu acho que isso não deve configurar algum tipo de, sei lá, tipo, motivo para você entrar com algum processo, algo assim, porque é uma coisa que impacta muito a vida da gente, né? Nossa, foi muita loucura, assim. Eu até pensei na época, mas assim, é uma coisa que você vai depositar energia, às vezes não vai dar em nada. Mas esperem que vocês vão perceber que medicina não era para ser. Hoje eu vejo muito que medicina não era para ser, várias outras coisas aconteceram. Obrigado, Ju. Agora foi muito interessante conhecer, né, esse seu lado até chegar no atual país que você está morando, que é Portugal, e o porquê que você decidiu, né, escolher biotecnologia. E até colocando um adendo, nossa, eu tenho diversos amigos e amigas que passaram por esse mesmo processo, né, de escolher medicina, né, e aí a questão, né, que quando você escolhe medicina, trazem diversos desafios a mais, que talvez comparado a alguns outros cursos. Então, conversando com esses amigos, acho que o relato que você deu não é muito diferente do deles, né? Então, e aí, chegando agora, por que você escolheu Portugal? Por que talvez não alguns países da América Latina, América do Sul, ou, enfim, por que Portugal? A questão de escolher Portugal foi primeiro pela facilidade de entrar na universidade pela nota do Enem, que era uma prova que eu já estava acostumada a fazer, já tinha aptidão. Segundo, pelo idioma, o português, né? Nós falamos português, por mais que alguns portugueses dizem que falamos brasileiro. O português e a questão de ser um país dentro da União Europeia, né? Que, querendo ou não, meu diploma seria válido para toda a União Europeia, eu poderia exercer a minha especialização, a minha graduação em qualquer país que eu escolhesse. Foi basicamente isso. Mas aí, então, pela nota do Enem, você conseguiria entrar na Universidade de Algarve sem pagar nada, ou você ainda precisaria pagar esse valor que você comentou? É preciso pagar, né? Aqui em Portugal, todas as universidades públicas são pagas. Então, a Universidade do Algarve, ela é uma universidade pública, mas ela é paga. Na época, quando eu comecei a pesquisar isso, eu comecei a pesquisar em 2018 e vim para cá em 2020, porque eu trabalhei um ano e aí é difícil, né, trabalhar no Brasil e se manter e guardar dinheiro ainda. Então, um ano só não foi suficiente e trabalhei mais um ano para poder ter pelo menos o dinheiro para vir para cá e uma reserva de pelo menos 2 meses para me sustentar. De 2018 para 2020, o valor quase dobrou. O valor da propina. Aqui eles chamam de propina, né? Então você não paga uma mensalidade, na verdade é um valor que você paga por ano, que eles dividem. E aí é chamado de propina. Hoje, a propina para o estudante internacional tá por volta de 4.000 euros. 4.000 euros no ano. No ano.
Agora, para um estudante nacional ou um estudante que tenha o cartão de cidadão europeu, é 700 euros por ano. Nossa, baita diferença, né? A diferença é, tipo, absurda. São 6 vezes, né? 6 vezes mais que o estudante internacional paga. E aí, essa é uma das lutas dos estudantes brasileiros aqui. Porque, assim, você entra com a nota do Enem, com qualquer Enem que você quiser. Pode ser Enem de anos anteriores. Você paga uma taxa para se inscrever. Depende muito da universidade. Para a Universidade do Algarve, na época, eu paguei 50 euros para me inscrever. Para ser bem sincera, eu me inscrevi 2 vezes. A primeira vez foi em 2019. Eu me inscrevi para ter certeza que eu passava, né? Vai que eu não passo, eu tô guardando um super dinheiro e programando toda a minha vida. Na época eu tava em dúvida ainda entre biotec e psicologia. Eu passei em primeiro lugar em psicologia aqui na universidade e biotec eu tinha passado em terceiro. Caramba. Não deu certo de vir. Em 2020 eu apliquei, mas dessa vez só para biotec e aí eu passei em primeiro lugar em biotec aqui. E aí deu Só com a certo. nota do Enem. Só com a nota do Enem. E aí Além disso, você tem que mandar os documentos de cartas, de recomendação, a carta de intenção. Não, é super tranquilo, Felipe. É basicamente assim, você vê qual universidade você quer. São mais de 50 universidades que aceitam a nota do Enem. Viu a universidade que tu quer, viu quando é o período de inscrição para estudante internacional, você vai lá e se inscreve. Geralmente é no começo do ano, tá? Geralmente é tipo janeiro, fevereiro e março. Em abril você está sabendo do resultado. Em outubro as aulas começam. Bacana. E enviei, recebi a notícia que eu tinha passado. Aí começa a questão de burocracias, né? Você tem que mandar alguns documentos por e-mail para a universidade, comprovando que você realmente teve aquela nota do Enem, comprovando que você finalizou o ensino médio. E dar entrada no visto de estudante, que também é super tranquilo. É você pagar um valor para a universidade, que eles tratam esse valor como se fosse a matrícula, mas eles abatem da propina, que é um valor aqui na Universidade do Algarve de 500 euros, e foi o único valor que eu paguei até agora, porque eu tô devendo. Você paga os 500 euros, eles vão te mandar uma carta por e-mail dizendo que você foi convocado, que está aprovado, que a matrícula está feita. Você recolhe esses documentos que você tem e envia para o consulado português no Brasil ou para uma instituição que chama VFS. Paga o valor que tem que pagar para o visto e espera o visto chegar. O visto chegou, você compra a passagem e chega aqui. É basicamente isso. Não precisa de carta de recomendação, não precisa de aptidão de língua, nada disso. Sim. E aí assim, quando você chegou aí em Portugal, foi tranquilo para você encontrar um lugar para você ficar e tudo mais? Eu achei a moradia pelo Brasil mesmo. Eu tive muita boa sorte em relação a isso, porque é muito difícil achar moradia aqui. Muito difícil mesmo. Portugal tem lugares para morar? Tem, mas é pouco. Porque, assim, aqui tem muitos prédios abandonados. Prédios antigos abandonados. E esses prédios, eles ficam ali, só parados, inutilizados, sabe? E muitas vezes o processo para você adquirir o prédio, ou para você reformar o prédio, né? É muito demorado, burocrático. Então, às vezes, as pessoas deixam só ali. Então, você não tem espaço. E aí isso acaba sendo um problema. Tanto que aqui é muito comum, ao invés de você alugar um apartamento, você alugar um quarto. Hoje, eu e o Makoto, né, meu namorado, nós moramos numa casa que tem 12 quartos e 16 pessoas. Nossa. Então, assim, aqui é muito difícil. Até os próprios portugueses, é muito difícil eles alugarem um apartamento sozinhos. Porque como não tem, acaba sendo muito caro o valor para você alugar. A minha eu encontrei, foi muita sorte, assim, eu entrei em alguns grupos do Facebook
E foi muito louco, porque, tipo, eu descobri que eu tinha passado, e logo depois começou o Covid. E aí? E aí que a gente não sabia se ia vir, se não ia, se realmente ia ter aula, se não ia, se a gente ia conseguir entrar no país, se não ia. A gente não tinha noção de nada disso. Então, a gente ficou, tipo assim, vai ou não vai, com aquele pé atrás. E encontrei essa casa. Na hora eu achei que era certo, depois teve uma hora que eu achei que era golpe, porque na época tava tendo muito golpe, as pessoas precisam ter muito cuidado. É muito tipo assim, na época de começar as aulas, muitas pessoas postam casas para morar aqui em Portugal e falam para você depositar um valor para segurar a casa, né? Segurar a vaga. E muitas vezes é golpe. Então precisa ter alguém que vá lá na casa, converse com o dono, veja tudo certinho, se realmente aquilo existe, sabe? E aí nós conseguimos alugar a casa um mês antes de vir para cá, né? Alugar o quarto. Então, quando a gente chegou, a gente já tinha um lugar para ficar. Isso deu uma aliviada, porque quando tu chega é muita burocracia para resolver. E aí, essa casa era perto da universidade? É perto da universidade ou não, Júlia? Sim, na verdade é assim. Aqui em Faro existem 2 campos, né, da UALG. Eles consideram Faro uma cidade grande pra gente, nós brasileiros. É uma cidade pequena, porque tem 60 mil habitantes. Um campus é bem central, tem tudo perto, e o outro campus, que é mais novo, ele é um pouco afastado do centro. Então, o meu campus, né, é o mais afastado do centro. E entre morar no centro e me deslocar todos os dias para ir para a universidade, eu preferi morar perto da universidade. Assim, eu tenho tudo aqui perto do bairro, sabe? Tipo, eu tenho mercado, eu tenho farmácia. A única coisa que eu não tenho é bar, coisas pra sair, assim, sabe? Mas não é o foco pra mim. Então, pra mim é muito melhor eu ter 10 minutos a pé de caminhada do que, às vezes, 30, 40 minutos dentro de um ônibus pra vir pra cá. Entendi. Uma pergunta relacionada a isso é: o porquê você decidiu ir para essa universidade? E Bom, o que na época oferecia, oferece até hoje, enfim, o que te chamou a atenção, né, para ser essa universidade de de Algarve. Algarve? Isso. Bom, na época eu dei uma pesquisada sobre a questão do meu curso, né, biotecnologia, e tinha 2 universidades que se destacavam, que é a Universidade de Aveiro e a Universidade do Algarve. A questão para mim maior da Universidade do Algarve foi, na época, o preço, porque hoje eu tô pagando 4 mil euros, mas na época era 2. E, então, quando eu decidi, era 2 mil euros e agora tá 4. A questão de ser a cidade capital da região, então, se eu preciso resolver qualquer coisa, eu posso resolver dentro da cidade, em termos de burocracia. E a questão do clima, porque o clima aqui é muito parecido com o Brasil, principalmente Rio Preto, porque aqui é calor. O verão aqui é bem forte, assim, faz bastante calor, e o inverno é super ameno. E vindo de uma cidade quente do Brasil, eu iria sofrer muito se o inverno aqui fosse rigoroso. Por ser a universidade que mais recebe estudantes internacionais de Portugal, também foi um fator determinante. Porque eu pensei assim, poxa, se eles recebem tantas pessoas de fora, provavelmente eles vão estar mais preparados para receber um estudante internacional. Então a Universidade da Algarve em Portugal é a universidade que recebe mais gente de fora? Sim. Sabe por que é curioso? Porque geralmente, principalmente naquela época, quando aqui no Brasil tinha o Ciências Sem Fronteiras, né? Muita gente foi atrás das chamadas graduações sanduíches pelas universidades de Portugal, né? Só que aí eu lembro que na época a gente ouvia falar muito da Universidade de Porto, né? De outras universidades, e até então a Universidade de Algarve não era tão falada, pelo menos não naquela época, né? E aí me chamou a atenção agora você falar isso.
né, que ali no Conselho de Portugal, a Universidade de Algarve realmente é aquela que recebe mais pessoas de fora. É assim, a Universidade de Porto, a Universidade de Coimbra e de Lisboa são universidades antigas, né? Então, são universidades que elas têm ali um reconhecimento. A Universidade do Algarve, ela é uma universidade nova, ela tem só 50 anos. Eu brinco que ela é uma universidade baby. A questão das pessoas procurarem muito aqui é principalmente pela localização. Porque o Algarve, ele é onde todas as pessoas da Europa, todas não, né? Mas a maioria das pessoas da Europa passam o verão. Ele foi eleito esse ano como um dos melhores lugares para se passar o verão dentro da Europa, porque existem praias muito bonitas aqui. Então, além de você ter a qualidade de vida de Portugal em termos de segurança, você tem passeios que não se pagam, né? Então, tipo assim, se eu quero ir pra praia, eu tenho uma praia que fica a 3 km daqui de casa. Uhum. E são praias muito bonitas. Então, as pessoas que vêm, porque assim, não recebe só brasileiro, né? Quando eu falo estudantes internacionais, são estudantes de todos os lugares. Eu tenho amigas indianas, eu tenho amigas do Equador. O pessoal do Equador vem bastante para cá, porque estudar no Equador é muito mais caro do que aqui, mesmo aqui sendo 4 mil por ano. Então, pessoal, às vezes até da própria Europa, muitas pessoas vêm fazer Erasmus aqui, né? Que entra uma parte na questão do sanduíche, eles ficam 1 ano, 2 anos aqui, depois vão embora. Mas é por essa questão da diversidade também, porque tem muita gente de fora, então eles pensam, pode ser que, né, tenha mais estrutura para isso. E o seu curso de biotech na universidade, como é que tem sido? Porque vai fazer 1 ano, né? Isso, faz 1 ano já, né? Eu terminei o primeiro ano da universidade. Como é que foi? Esse ano eu tranquei, então eu tenho só experiências do primeiro. O primeiro ano foi um pouco complicado, eu acho, porque eu fiz meu primeiro ano no Covid, né? Então eu tive um período de aulas presencial, eu tive um período de aulas online, tive experiências boas e ruins. Se pôr na balança tudo, vale a pena estudar em Portugal pelo teu diploma ser internacional e valer para toda a União Europeia. Agora, em termos de, tipo assim, o estudo, a qualidade de estudo aqui é, tipo, sei lá, 100% melhor do que do Brasil, eu não posso te afirmar isso. Porque, porque assim, primeiro eu não tive experiência no Brasil. Segundo, aqui a questão da didática dos professores é muito diferente. O que acontece? A maioria dos professores são pesquisadores, então eles dão aula meio que obrigados. E eles não gostam de dar aulas. É basicamente isso, sabe? Tipo assim, Na experiência que você teve. no meu ponto de vista e na minha experiência, assim, o primeiro ano dos cursos, qualquer curso aqui, de todas as pessoas que eu conversei, o primeiro ano é sempre o pior ano. Porque o que acontece? No primeiro ano você vai ter matérias dentro do seu curso que você não vai usar para o seu curso. Por que isso acontece? O ensino médio aqui em Portugal, ele é segmentado. Então, quando você vai entrar nele, você escolhe se você quer para exatas ou para humanas. Então, o pessoal que vai para exatas não tem aula de história e, sei lá, geografia, filosofia, sociologia durante o ensino médio. E o pessoal que vai para exatas, o pessoal que vai para humanas não tem essa parte de exatas. Então, por exemplo, no meu primeiro ano da faculdade, eu tive aula de física, mas não é uma física avançada, é física igual eu vi no cursinho. Porque a maioria das pessoas da minha turma não tiveram física no ensino médio. E aí esse primeiro ano acaba sendo um pouco mais chato, assim. Você não vai ver realmente coisas do seu curso. O segundo ano começa a melhorar as coisas, você começa a ter professores especializados dentro da área, professores que estão mais
animados para dar a aula em si, sabe? Então eu falo assim, para quem vai vir para Portugal e quer fazer um curso aqui, o primeiro ano pode ser uma bosta, mas continua, sabe? Vale a pena. Até porque os cursos aqui, eles são de 3 anos. Diferente do Brasil, se eu fosse fazer biotec no Brasil, seriam 5 anos. Aqui, 5 anos, eu saio já com mestrado, né? Sim, sim. Não, você vai falar que essa eu acho que é uma das grandes vantagens realmente, né? Mas assim, esse lance, Júlia, das graduações serem todas de 3 anos, seria para todos os tipos de graduação? Porque, por exemplo, a gente pensa em graduações que até então aqui no Brasil seriam mais extensas, como a medicina mesmo, por exemplo. Até cursos como medicina, engenharia, que são de 4, 5 anos, eles também são de 3 anos aí em Portugal? Não, alguns cursos, eles chamam de mestrado integrado, né? Por exemplo, psicologia, se eu não me engano, são 5 anos, porque você é obrigado a fazer o estágio e algumas atividades extras para ter a validação de ser um psicólogo aqui em Portugal. Medicina, acho que é ao mesmo tempo do Brasil, só que aqui você tem um diferente, porque assim, para medicina aqui, você pode tanto entrar direto para medicina e fazer 6 anos, ou você pode fazer algum curso na área de saúde e prestar medicina como se fosse um mestrado. Entendi. E aí você corta essas matérias que você tem igual, sabe? Então, varia muito e assim, muitas vezes as pessoas não terminam em 3 anos. Tá. Porque a questão maior, eu acho, que do ensino, a diferença, assim, do ensino é que, assim, os professores, eles te entregam, alguns, não todos, o material e é você por você. E nós, no Brasil, não estamos acostumados com isso. A gente está acostumado, muitas vezes, com professores que eles querem saber se você está entendendo a matéria, se não está. Eles parecem que estão mais dispostos a ajudar, entende? Aqui em Portugal, não. Aqui é mais tipo assim, olha, é isso que vai ser cobrado, se vira. Então, e eles também têm uma questão muito forte aqui, que é uma cultura mesmo deles. No Brasil, a gente tem uma relação com o professor muito mais próxima do que aqui. Aqui existe uma hierarquia muito forte, de que o professor tem que estar certo e você está errado. Mesmo quando o professor está errado. E então, eles, por exemplo, eles não dão 20 numa prova, é muito difícil, porque as notas aqui são de 0 a 20, sabe? Eles nunca vão dar uma nota máxima. Muito, muito difícil eles darem uma nota máxima na prova. Eles sempre vão dar uma baixadinha. E também acaba sendo mais difícil você ter uma nota máxima, porque eles acabam deixando a prova mais difícil do que geralmente seria. Tipo, considerando o que você estudou. Entendi. Interessante. É muito doido isso, é muito doido. A gente às vezes acaba, como é que eu posso dizer, rebaixando, sabe, a educação que a gente tem no Brasil e a intenção do podcast não é isso, né? Uhum. Trazer essa experiência que viver fora tem seus desafios, tem seus lados bons, os lados negativos, não negativo, mas o lado do desafio em si. Sim. Mas não é, né? Eu pude fazer minha graduação no Brasil e sou muito grato, né, pela experiência que eu pude ter. Muito do que, na verdade, minha alma mater, né, vamos colocar assim, academicamente dizendo, foi construída, né, dentro do Brasil. E é interessante você trazer esses pontos da diferença de cultura, de avaliação, da relação com o professor, porque você comentando eu consigo sentir, nossa, essa diferença que foi a minha experiência enquanto eu estava na graduação também, né? Então, sim. Bacana. Eu falo assim, em termos de ensino, eu não consigo dizer, mas eu acho que o ensino do Brasil em termos de faculdade é muito bom mesmo. Eu não tive a oportunidade, porque eu, na verdade, não escolhi ter, né? Mas
o grande diferencial de você fazer uma faculdade, principalmente em Portugal, é só pelo fato do teu diploma ser válido em toda a União Europeia. Então, se hoje você faz uma faculdade no Brasil, termine a faculdade no Brasil e faça um mestrado aqui, que teu diploma vai ser válido em toda a União Europeia. Você não precisa, às vezes, começar outra faculdade aqui, sabe? Outra graduação aqui. Você pode simplesmente fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma especialização. O bom de fazer a graduação em si é que você acaba criando mais vínculo com as pessoas, porque você vai ter vários colegas de turma, vocês vão ter coisas para apresentar juntos, trabalhos para se fazer dentro de laboratório juntos. Então, você acaba tendo um network maior, conhecendo às vezes a cultura um pouco mais, porque às vezes é mais tempo, né? Um mestrado é 2 anos, a graduação é 3, 4, 5 anos, dependendo do curso. E você começa a interagir melhor em relação a isso. Mas, para mim, eu vejo que o maior benefício é o diploma ser válido em toda a União Europeia. Isso te abre um leque de possibilidades bem grande, né? Exatamente. Inclusive, se você um dia quiser voltar para o Brasil e atuar dentro dessa área, com certeza isso vai ter um peso muito positivo, né, para a questão da sua carreira, né? Sim, exato. Nós brasileiros valorizamos muito de fora, né? E faz parte. Eu considero assim, tem muitas coisas que Portugal tá à frente, sabe? Questão de segurança, aqui é muito seguro. Questão, às vezes, de lixo na rua, de organização, enfim, N situações, sabe? Principalmente essa questão da segurança, do custo de vida em relação ao que você ganha. Ai, esqueci o nome. A outros custos no geral. Não, mas eu falo, tipo assim, o que você pode comprar com o que você ganha, sabe? O poder de compra. O poder de compra. O poder de compra aqui é bom. Não é o melhor da Europa, porque Portugal tem um salário mínimo muito baixo. Mas se você consegue ganhar um pouco mais, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, sabe? Agora, Júlio, o que eu fiquei assim curioso em saber, que você falou sobre algumas questões de adaptação em relação ao país, né? Como que foi para você esse contato, né, com a cultura portuguesa, que você já disse que é algo mais tradicional, com esses costumes que são um pouco mais tradicionais, e também a questão do contato com o pessoal daí, né? Se você já conseguiu fazer amizades, mesmo estando nessa modalidade online, né? Se você já conseguiu fazer amizades, já conseguiu estabelecer vínculo com as pessoas daí, como é que tá sendo? Eu acho muito engraçado, porque cada dia que passa eu vejo que Portugal é muito parecido com o Brasil. Até a questão do jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro que a gente fala que a gente tem? Não foi invenção nossa, gente. Os portugueses têm um jeitinho português. Então, tipo assim, tudo que você lê na internet sobre burocracia pode ser que dê certo de outro jeito, depende com quem tu fala, sabe? Então, é um país muito parecido com o Brasil. No geral, as pessoas são muito receptivas. Eu tive aulas presenciais, não só online, fiz muitos amigos. Tenho amigos brasileiros, tenho amigos portugueses, tenho amigos de outras nacionalidades também. Os portugueses, eles são muito diferentes de região para região. Você percebe, assim, essa diferença igual no Brasil, sabe? Você fala com um nordestino, você fala com um paulista, é diferente. Você fala com um pessoal do Porto ou com o pessoal de Coimbra, é diferente. Eles gostam, a maioria gosta bastante dos brasileiros. Pra ser bem sincera, eu acho que eles escutam muito mais música brasileira do que nós. A maioria dos funks que eu conheci aqui em Portugal com as minhas amigas portuguesas. Nossa! Sim. Que curioso. As novelas brasileiras, eles assistem a maior parte das novelas. Caramba! Então, assim, foi bem fácil essa questão da adaptação em si, sabe? Porque é uma cultura muito próxima, lógico, existem suas diferenças. Elas estão, às vezes, nos pequenos detalhes. Nós, brasileiros, somos muito mais expansivos, né? A gente chega, já conversa, já toca, já vira amigo, e eles demoram um pouco para isso, sabe? Essa questão do toque, essa questão da fala, pode ser que demore um pouco para eles.
Mas, no geral, foi muito tranquilo. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Eu tenho... A maioria dos meus amigos são mais novos que eu. Eles têm, na média, 23 anos, no máximo, assim. Porque aqui é muito a cultura de, tipo, tu terminou o ensino médio, tu tem que ir pra faculdade. Mesmo que seja um curso que você não queira. Por isso que você tem 6 opções de curso. Então, muitos deles entram no curso e vão trocando de curso durante o percurso acadêmico. Todos eles foram muito receptivos comigo. Alguns até perguntam coisas sobre o Brasil, têm interesse, gostaria de conhecer. A questão da língua facilita muito, mas às vezes também pode confundir um pouco. Porque algumas coisas a gente fala, eles falam de outro jeito. Ou algumas palavras a gente usa e eles não usam. O que eu faço muito com as minhas amigas é, se elas não entendem a palavra, eu tento buscar a palavra em inglês para elas entenderem. É uma tática. E também depende muito de região para região, essa questão das palavras, sabe? O pessoal do continente, assim, fala diferente do pessoal das ilhas, até em termos de vocabulário. Uhum. É isso aí, pessoal. E agora chegamos em uma das partes mais aguardadas do nosso podcast, desse nosso episódio, que é o momento do perrengue. É um momento muito interessante, onde o convidado conta, né, uma situação de imprevisibilidade que aconteceu com ele ou com ela e que com certeza gerou boas histórias, não é, Felipe? E olha só que interessante, né? A Júlia estava comentando aí das várias similaridades, mas também das diversas diferenças, né, que o Portugal tem. E a gente que está no Brasil, né, imagina que, pô, deve ter várias coisas muito parecidas, e só por esse pequeno relato aí um pouco antes, já vê que a parada é bem diferente. Então vai ser interessante aí a Ju poder comentar aí qual que foi, né, o perrengue aí, né, Caio? Com certeza, Júlio. Então, se você puder nos agraciar com uma das suas histórias sobre o perrengue que você passou, vai ser muito legal. Meu, são muitos. Deixa eu pensar em um. A maioria deles envolve questão financeira e questão de se perder, assim. Qual deles vocês querem? Financeiro ou se perder? Não, acho que pode começar pelo financeiro, mas depois Pelo você pode até falar outro. pelo financeiro, beleza. Bom, teve uma vez que, na época, né, eu tava trabalhando ainda no Brasil, eu trabalhava numa agência de forma remota, então eu tinha que trazer o dinheiro do Brasil pra cá. E eu usava o aplicativo Wise, né? E era um final de semana, eu já tinha colocado pra transferir o dinheiro pra cá, mas não cai na hora, e a gente precisava ir no mercado, eu precisava ir no mercado comprar umas coisas. E quando tu vem, tu faz uns cartões, né, do banco. Tu faz um cartão de débito e um cartão de crédito. E no crédito ainda tinha 100 euros. Eu falei, meu, dá super pra ir no mercado. Ainda sobra. E tinha um mercado aqui, que é o Pingo Doce, que é um mercado português, né? E às vezes eles têm umas promoções de, tipo assim, semana do imposto pela metade. Aqui em Portugal, você paga uma taxa de imposto de 23%. E aí, quando o imposto tá pela metade ou tá 100, as coisas saem mais baratas. Então, compensa aí fazer uma compra grande. Então, Isso em relação a produtos? Em relação a Serviços praticamente tudo. Tudo tem um IVA que é 23%. Aí, peguei, fui no mercado, eu fiquei, tipo assim, umas 2 horas dando rolê no mercado, sabe? Que você fala assim, nossa, eu vou fazer a compra pra meses. Fiquei 2 horas, enchi um carrinho enorme, porque aqui tem 2 tipos de carrinho, um carrinho pequeno e um carrinho maior. Comprei tudo que eu queria comprar, chegou na hora de passar, terminou de passar assim no caixa, eu já tava guardando as coisas, tipo, na mochila ou em saco, porque aqui você não ganha sacolinha, né? Então, ou você tem que levar um saco, ou levar mochila e saco.
Tava Uhum. guardando tudo, assim, meu namorado foi pagar, ele não sabia a senha do cartão. Vixe, e aí? E aí, no outro cartão que a gente sabia a senha, não tinha dinheiro ainda, porque o dinheiro não tinha caído. A gente só tava com o cartão de crédito. Mas ele esqueceu, é isso? A Ele, senha? ele esqueceu, ele não sabia. Ele descobriu na hora que ele não sabia a senha. E eu não sabia a senha também. Mas era a primeira vez que estavam usando? A gente usava o cartão de crédito em compra online. Ai, caramba. Então, tipo assim, a gente nunca parou pra falar, caralho, a senha do cartão é essa. Na verdade, vai fazer quase. Vai fazer uns 8 meses desse perrengue. Até hoje a gente não sabe a senha. Sério? Sério. E aí, no momento, basicamente, vocês tiveram que desistir da compra. Nossa, e aí o Makoto, que é o meu namorado, ele entrou em choque. Ele entrou assim, em parafuso. Aí ele falou, nossa, como assim? Não. Aí ele, tipo assim, falou, não, eu vou lá em casa, eu vou pegar outro cartão, eu tenho um pouco de dinheiro, porque a gente foi real sem dinheiro nenhum, achando que ia super dar certo o cartão de crédito, sabe? E a gente tinha que levar pelo menos algumas coisas, porque não tinha nada em casa. Aí ele veio em casa para pegar o papel do banco, achando que ia ter a senha, e pegar outros cartões. Só que aí ele voltou pro mercado, chegou lá desesperado, e o cartão que ele tinha pego era o cartão errado. Ah, não. E aí, tipo assim, a gente tava com 10 euros e a compra era de 50 euros. Aí teve que cancelar tudo, voltar tudo pro carrinho, separar o que realmente ia levar. E levou só 10 euros. Esse foi um dos perrengues, assim. E aí, até hoje, a senha Até que hoje a gente eles não pedem. sabe a senha. Quando acontece esse tipo de coisa, tipo assim, tu transferindo dinheiro pro Brasil pra cá, não tem dinheiro na conta aqui, vai ter que usar o cartão, principalmente no mercado, a gente faz compra pelo Uber Eats. Desse jeito. A gente seleciona lá o que a gente quer do mercado no Uber Eats e chega em casa e não precisa de saber a senha. É um jeito. Tá. É um jeito. Caramba, mas mesmo não dá pra ligar pro banco pra perguntar? Mas eu acho que até dá, mas assim, a gente teria que ir lá e resolver. Sabe aquela coisa, tipo assim, você sabe que tem que fazer e nunca faz? Isso é uma É, delas. é exatamente isso, é uma delas. Outro perrengue que a gente passou foi justo quando a gente chegou em Portugal. Porque foi assim, quando a gente comprou a passagem para vir, eu peguei uma passagem muito barata na época. Eu paguei R$ 1.400 na passagem para vir. Uhum. E, Normalmente é quanto? nossa, normalmente é uns 3.000. Uhum. E aí só tinha para Lisboa, não tinha aqui para o aeroporto de Faro. Então o que a gente pensou? A gente aluga um carro e vai de Lisboa até Faro. E ok, não é tão longe, é tipo 300 quilômetros, tranquilo, né? Para quem é de São Paulo, para quem é do Brasil, 300 quilômetros é o quê? Nada. Aí, e aí, tá, chegamos aqui em Portugal depois de 10 ou 12 horas de viagem. E fomos pegar o carro, porque a gente já tinha feito a reserva online, já tinha pago, tava teoricamente tudo certo. Só que a gente não leu o regulamento. Sabe aquela coisa? Dê ok se você lê o regulamento e está de acordo. Que ninguém lê? Ah, não, Pois é, claro, todo mundo lê, todo mundo lê. ninguém lê, velho. Ai, meu Deus. Chegamos lá para pegar o carro, 7 horas da manhã. O cara falou assim: olha, tem que pagar um calção. O calção era, nem lembro, acho que era tipo 300 euros. E não pode ser em dinheiro, não pode ser no cartão de débito, tem que ser no cartão de crédito. E não pode ser em 2 cartões de crédito, tem que ser em um só cartão de crédito. Eita. E a gente não tinha um Sim. cartão de crédito com 300 euros disponível, porque a gente nem tinha habilitado o nosso cartão de crédito do Brasil para viagem internacional, entendeu? Porque a gente estava com dinheiro em mãos. Ai, meu Deus. E ainda a gente tinha ativado o roaming de dados para a internet funcionar e não funcionava. Então a gente estava sem o carro, sem cartão,
sem internet, preso no aeroporto, com 6 malas. Nossa, Mas mano, e aí? 6 malas, meu. Putz, Mano, nossa. aí peguei a internet do aeroporto e, tipo assim, a gente tava super cansado. A minha mala, tinham quebrado ela no voo. Tava assim, eu não tinha dormido o voo inteiro, porque no avião tinha uma criança berrando. E aí eu mandei mensagem, assim, pra algumas pessoas, mandei mensagem pro meu irmão. E ainda o cara não passava o cartão de crédito, tipo, só passando os dados. Você tinha que ter o cartão de crédito ali físico. É. E se você usasse o cartão de outra pessoa, a pessoa tinha que assinar no contrato. Uhum. Aí eu liguei pro meu irmão, ele falou, olha, eu tenho uma conhecida que mora numa cidade aí perto, fala com ela. Caraca. Aí eu falei com ela, falei, olha, a gente tem o dinheiro em mãos, mas não tem como a gente pegar o carro. Isso era tipo 8 horas da manhã. Aí ela falou assim, olha, eu posso ir aí passar o meu cartão, ajudar vocês, mas eu só posso meio-dia. Aí eu falei, tá bom. Então a gente ficou no aeroporto, tipo, esse tempo todo lá, sentado, esperando. Ela conseguiu passar o cartão dela, assinou, a gente pegou o carro, colocou as malas, e, tipo, ainda bem que a gente pegou o carro, porque era muita mala pra viajar de comboio, né, de trem ia ser bem, bem ruim. Uhum. Aí a gente almoçou ali perto com ela e tal, e a gente decidiu voltar e ir pra Faro, né, vir pra nossa casa. Só que a gente tava sem internet, sem GPS. E o GPS do carro era em francês. Ai, meu Deus. A gente ficou 1 hora dando voltas, assim, meio perdidos. Aí voltamos pro restaurante, peguei a internet do restaurante, coloquei o endereço daqui de casa e deixei, tipo, no modo offline, sabe? Quando o mapa já carrega. Uhum. Aí a gente foi vindo. Mas, assim, o Makoto dirigiu o tempo todo e ele é o tipo de pessoa que dorme muito fácil. A ponto de dormir dirigindo a moto, entendeu? Olha que perigo. Exato. E aí eu tive que passar a viagem inteira criando coisas pra manter ele acordado, tipo, fazendo contas ou gritando na orelha dele, sabe? Dava uns berros, tipo, Sério. pra chegar aqui. Aí, tipo, a viagem que era pra gente ter levado, tipo, 4 horas, a gente demorou 6 horas de carro. Nossa. E aí a gente se perdeu, assim, bem bonito. Hoje eu falo assim, mano, não compensa. Se a diferença de preço for pouca, vai direto pro teu destino, sabe? Não faz esse rolê de chegar de viagem cansado pra ir pra outra cidade. É porque assim, que você não gasta de dinheiro, você acaba gastando de exaustão física, exaustão emocional. Exato. Tipo, no fim, acho que saiu até mais caro, porque tu tem ainda que pagar o combustível, tem outras coisas, sabe? Então não compensa, assim, de verdade, não compensa. Mas. E também porque, tipo, a gente veio com bastante coisa. Porque um perrengue que a gente passou também foi antes de vir. Porque chegou no aeroporto, primeiro que eles não queriam deixar a gente embarcar. Porque era a questão do Covid. Então, o aeroporto, o pessoal da empresa, tipo, pediu 1 Você milhão. veio quando? Qual mês? A gente chegou dia 28 de setembro do ano passado. Ah, tá. Então, o Covid tava ainda super em alta, assim. Aí a empresa, para deixar a gente embarcar em São José do Rio Preto, pediu um monte de documento. Dei um monte de documento. Na hora de pesar a mala, tava todas as malas acima. Todas. E aí, tipo, é um absurdo para pagar. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu tô mudando para outro país. Eu não tenho dinheiro para pagar esse valor de peso extra, sabe? Aí ela falou, então eu vou te dar uma mala pequena para você despachar. Só que você precisa ter a mala. Aí meu sogro correu na casa dele, pegou uma mala pequena pra gente conseguir colocar algumas coisas na mala. No meio do aeroporto, a gente teve que abrir todas as malas. Aí pesou, aí tinha umas coisas que deu a mais ainda. Separei umas coisas, dei pra minha mãe levar pra casa, sabe?
Porque, assim, lógico, a gente tá mudando, você pensa, não vou levar muita coisa, eu compro as coisas lá. Só que, quando você tá comprando em outra moeda, fica muito pior. Porque, as coisas aí são baratas? Depende, você tá comprando em real ou você tá comprando em euro? Sim. Sabe? Nossa, Então, a gente trouxe a entendi. maior parte das coisas pra não ter que gastar. E aí foi muito louco, assim, essa questão. Esse é o perrengue na vida diária. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Legal, legal. Custos que você não prevê, né? Tudo isso. Ju, aí assim, para poder encerrar, né? Então, essa parte do bloco, a gente queria perguntar o que são suas perspectivas futuras, que você visualiza, daqui para frente, assim, para você terminar os estudos aí, trabalhar por aí, enfim. Tá bem. O que você está imaginando? Bom, primeiro eu vou fazer a prova do exame nacional, né? Esse trâmite aí que eu comentei com vocês para pagar menos eu vou fazer. Então, em breve posso dar informações de experiência. Pretendo terminar os estudos o quanto antes, assim, para começar uma especialização ou um mestrado. Na verdade, eu estou até estudando alguns outros países. Eu gosto muito de Portugal. Acho que é um país que vale muito a pena conhecer, vale muito a pena viver. É uma cultura muito legal. Você aprende coisas o tempo todo, você tem experiências boas. Mas eu quero também conhecer outros países, não quero ficar aqui para sempre. Então, tô dando uma olhada em mestrados e especializações no Canadá. Tô estudando sobre bolsas, tipo, fellowship, bolsas que, tipo, você não precisa pagar nada, até porque, tipo, trabalhar e estudar acaba sendo um perrengue diário, porque as universidades, principalmente fora do Brasil, não estão preparadas para isso. Elas consideram que o aluno só vai estudar, sabe? E não dá, assim, tem que no meu caso, eu tenho que trabalhar para me manter. Então, é basicamente isso. Eu ainda não sei exatamente qual área da biotech eu quero traçar. Eu gosto muito da parte de neurociência, é uma área que eu gosto muito. Mas como ainda é muito cedo para determinar qual caminho seguir e são muitas possibilidades, eu ainda não determinei, tipo assim, nossa, eu vou fazer tal coisa, sabe? Mas o meu objetivo em si é realmente ajudar as pessoas numa escala global. Porque como na média eu queria ajudar as pessoas a passar por momentos difíceis, eu vejo que na biotech eu posso ajudar as pessoas de uma forma geral, sabe? Eu não preciso estar ali o tempo todo, muito menos sacrificar a minha saúde mental para ajudar outra pessoa. Eu posso estar saudável e querer ajudar pessoas para que elas fiquem saudáveis também. E essa avaliação que você tá fazendo em estudar em outros países, né? É importante considerar isso tudo que você está considerando, porque já vai ser uma experiência diferente de Portugal, né? Principalmente em relação ao idioma, né, Júlia? Porque, por exemplo, você falou de Canadá. Você vai para o Canadá, beleza, tem outros trâmites, mas além disso, tem também a questão do idioma, que já vai ser diferente, já vai ter um outro tipo de adaptação, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, quando você muda para um país que você não é o mesmo idioma que o seu, provavelmente os perrengues são muito mais fortes, né? Porque além de todos os perrengues que você já tem pela mudança, você ainda tem o perrengue do idioma. E então para mim está sendo crucial essa passagem por Portugal, porque eu tô criando bagagem para que eu passe por menos perrengues nos outros países, sabe? Que eu pretendo ir. Tanto que estou melhorando meu inglês, estou dando uma olhada sobre as provas, porque existem, para o Canadá existem outras provas que são necessárias fazer. Eu estou fazendo as coisas com calma e pesquisando bem mais, para que seja uma experiência muito melhor e que eu consiga aproveitar muito melhor do que eu já estou aproveitando aqui em Portugal. Ju, muito obrigado por poder compartilhar a sua história, o seu perrengue, a sua vivência nesse país chamado Portugal. Muito obrigada eu. Aí, né, tem muita relação, obrigado de coração. E agora,
seriam as últimas palavras que você queira dedicar para os nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Obrigada por quem escutou até aqui. Espero que algumas informações sejam úteis, que vocês continuem ouvindo, né, o perrengue. Acho super válido ouvir para se inspirar, para saber que o seu sonho de estudar fora é possível. Vão existir perrengues, mas eles passam, tudo se dá jeito. E é isso, gente. Sigam lá nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, que é o Europa e Nós. O do perrengue também deve estar muito legal, trazendo várias novidades e vários convidados. Imagina, Júlia, nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade. Faço das palavras do Felipe as minhas, né? Realmente foi... toda essa experiência que você trouxe pra gente foi algo muito novo também para mim, né? Porque eu tinha uma visão de Portugal em algumas questões um pouquinho diferentes daquelas que você trouxe. Então, foi muito bom, né, ter essas informações. E, assim como você disse, né, pedir também pro pessoal que gosta daquilo que a gente está fazendo, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, acompanhar a gente através de todos os agregadores de podcast, né? Então, para quem ouve a gente pelo Spotify, pelo YouTube, né, continuar acompanhando aí, que tem muitos episódios aí pela frente com mais experiências cada vez mais agregadoras também. Então, pessoal, por enquanto é isso. Até o próximo episódio. Até mais!